Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na The Source TV e hoje falamos sobre ecossistema aberto. Vamos destacar a importância da implementação de soluções inovadoras, interoperáveis e adaptáveis, fornecidas por um ecossistema robusto de parceiros de telecomunicações, capazes de suportar a modernização das infraestruturas e também das operações das empresas, além de auxiliar na oferta de uma experiência de maior valor agregado para os clientes. Nesse papo, nós vamos te mostrar como as empresas podem se beneficiar desse ecossistema aberto e certificado para uma jornada de inovação bem-sucedida e que possa preparar as organizações para um futuro em constante mudança. Então, eu começo apresentando os meus convidados de hoje. Estão comigo Ricardo Souza, líder de vendas para parceiros de tecnologia em TME na Red Hat para a América Latina. Tudo bem, Ricardo? Como vai? Prazer em falar com você. Prazer é todo meu, Daniel. Obrigado pela oportunidade. É muito bom estar aqui. Muito obrigado pela presença. Também comigo está André Rodrigues, arquiteto de software para parceiros de tecnologia em TME para a América Latina na Red Hat. Tudo bem, André? Prazer em falar com você. Bem-vindo. Tudo bem, Daniel. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, André, pela sua presença aqui. E começando contigo, André, eu te perguntaria o seguinte: o mercado de serviços de telecomunicações está mudando drasticamente com a oferta de serviços digitais que vem exigindo um posicionamento mais aberto, ágil e eficiente. Qual o caminho para modernizar as operações de sistemas de suporte legados, possibilitando desenvolver, dimensionar e também atualizar as entregas de forma rápida e econômica, André? Bacana, Daniel. Então, o core de muitas redes de serviços modernos reside numa plataforma baseada em tecnologias de nuvem. Elas são plataformas programáveis que permitem a construção, configuração, conexão e instalação de serviços com escalabilidade. Para abraçar essa inovação e migrar de protocolo de interface proprietária no estilo de telecom para Web-Based API, o 3GPP, que é o órgão que concebeu o 5G, baseou a arquitetura dela baseada em serviços. Isso permite o desacoplamento das funções de rede em microserviços que interagem entre si numa interface aberta, padrão REST. Bom, isso permite o desenvolvimento de novos serviços de forma mais flexível e ágil, eliminando a necessidade de interfaces específicas entre os componentes da rede que a gente viu em gerações anteriores de telecom. Além disso, essa arquitetura permite o uso de tecnologias web-based de código aberto, amplamente disponíveis nas comunidades de desenvolvimento. Tá certo. E agora eu passo a palavra para o Ricardo. Ricardo, parceria e colaboração são palavras-chave nesse contexto, possibilitando a construção e a manutenção desses ecossistemas, inclusive que o André comentou aí. O que uma abordagem baseada em parceiros pode oferecer para as organizações? E uma segunda questão, como ela contribui para a transformação das empresas, Ricardo? Excelente pergunta. Uma abordagem baseada em parceiros, ela é essencial. Eu vou explicar do ponto de vista da Red Hat, por exemplo. Nós somos a empresa líder de open source, especialmente no mercado de enterprise. 90% das empresas Fortune 500 usam o software da Red Hat. Nosso software é um software de infraestrutura. Então, nosso software ele não vai resolver os problemas de negócio que os nossos clientes têm. Uma estatística em telecom, por exemplo, é que para cada componente de infraestrutura, você precisa de 5 a 7 componentes adicionais para você conseguir construir uma solução completa para um problema de negócio. Esses componentes adicionais, eles são desenvolvidos pelos nossos parceiros de negócios. Então, daí você já começa a entender a importância do ecossistema. Se você quer resolver um problema de negócio, você precisa de uma solução completa. E a solução completa vai desde o hardware até o software de infraestrutura, que é o sistema operacional, camada de virtualização. Aí o André falou de microserviços, por exemplo, hoje em dia, tudo que é nativo de nuvem, ou cloud native, como a gente está chamando, baseado em Kubernetes, etc. e tal. Então, todas essas plataformas precisam de componentes adicionais para compor uma solução completa. Então, essa é a grande importância do ecossistema. Se você não tem as soluções dos parceiros, você não resolve o seu problema completo.
No nosso caso, por exemplo, esses parceiros são os nossos NEPs, né, os nossos Network Equipment Providers, né, como Ericsson, Nokia, Cisco, Samsung e muitos outros. São os nossos ISVs, que são os Independent Software Vendors, aí nós temos muitos também, nós temos um ecossistema muito robusto, completo e maduro. Aí nós temos Mavenir, nós temos a Fern, nós temos Amdocs, nós temos várias empresas de software que desenvolvem em cima das nossas infraestruturas. Né? Então, o ecossistema, ele é um dos valores principais, junto com outras características, do valor da subscrição da Red Hat. Né? A gente vem de subscrição de software, que vai muito além de só o suporte, a nossa preocupação com segurança, mas também faz parte desse valor da subscrição todo o nosso ecossistema de parceiros. E, Ricardo, continuando contigo, eu queria trazer o tema do open source aqui de maneira mais clara para a nossa conversa. Esse cenário que você comentou, o André também comentou, requer uma abordagem aberta, já que soluções eficazes de vários fornecedores dependem de uma plataforma comum para trazer ferramentas, tecnologias e cargas de trabalho, tudo isso junto. Como é que a Red Hat e seu portfólio open source contribuem para endereçar essa necessidade? Muito bem. Eu já tinha mencionado, e eu vou repetir, porque acho muito importante, né? A Red Hat é líder em software aberto. Né? A abrangência do nosso software, desde o sistema operacional, passando pelas nossas plataformas de virtualização, Red Hat OpenStack, chegando até a nossa plataforma de gestão de containers, né? Que é o Red Hat OpenShift, que é muito importante para soluções nativas em rede, são todas construídas baseadas em open source. Isso quer dizer, nós temos toda a comunidade de desenvolvedores por trás, nós investimos muito, nós temos desenvolvedores próprios que fazem parte da comunidade. Eu tinha falado do valor da nossa subscrição. Um dos componentes mais interessantes do valor da subscrição é o que nós chamamos advocacy. A Red Hat é tão forte nas comunidades onde a gente participa e pela nossa liderança em empacotamento de software de nível enterprise, a gente consegue influenciar o movimento que a comunidade está seguindo para desenvolver o software da maneira que os nossos clientes precisam. Aí passa pela segurança, por exemplo, né? Nós conseguimos emitir um patch de segurança em horas, né? Coisa que quase nenhuma outra empresa no mundo consegue fazer. Quando nós detectamos um problema, nós temos os nossos engenheiros trabalhando nisso, bem como a interação com a comunidade. Bom, um pouquinho mais além do desenvolvimento open, eu vou citar um outro termo, que é o termo horizontal. As nossas plataformas são horizontais. Elas são concebidas e desenvolvidas para atender qualquer problema de negócio. Ou seja, nós permitimos uma plataforma completamente agnóstica, desde o ponto de vista do hardware até aquilo que vai ser desenvolvido em cima delas, permitindo que todos os parceiros consigam desenvolver suas soluções com as nossas plataformas muito facilmente. Né? E esse é um ponto-chave, porque quando você usa uma solução horizontal, que hoje em dia os clientes estão procurando soluções muito mais horizontais, porque, como eu expliquei, você tem os componentes que vão em cima da nossa plataforma que resolvem os problemas de negócio. Então, o cliente está buscando o que é conhecido como best of breed, né? Ele quer os melhores componentes que vão em cima da infraestrutura. Então, uma plataforma 100% horizontal permita que o cliente que adote a nossa plataforma escolha os melhores componentes de mercado, né? Que funcionem sobre a nossa plataforma. E aí tem a vantagem para o parceiro, né? A nossa plataforma 100% horizontal permite que ele construa e certifique as suas soluções em cima das nossas plataformas, né? Proporcionando mais opções e menor custo para o cliente. Então, citar um dado interessante, por exemplo, um relatório recente que a gente encomendou da ACG Research, que diz que você consegue uma redução de até 27% no custo total de propriedade de uma solução quando você adota uma solução horizontal baseada em nuvem, já. Né? E uma redução de até 30% em custos operacionais dessa mesma solução, versus uma solução tradicional 100% vertical. Né? Então, aí você vê que o desenvolvimento open source, a filosofia horizontal e todo o valor que isso proporciona para os parceiros que desenvolvem em cima das nossas plataformas vão chegar como benefício aos clientes finais.
Perfeito. E aplicando tudo isso, André, especificamente e especialmente no setor de telecomunicações, de que maneira esses ecossistemas podem fomentar o avanço na adoção e implementação de tecnologias como o 5G, Edge Computing, que são vistas hoje, inclusive, como os grandes game changers para as mais diferentes indústrias aí? Então, o ecossistema composto pelos NEPs, ISVs, OEMs, System Integrators, telcos, provedores de nuvem, tem em comum o uso e oferta de tecnologias de código aberto da Red Hat. Ao meu ver, isso possui a sinergia para explorar os negócios que o 5G e o Edge Computing possibilitam, pois essas empresas compartilham a filosofia colaborativa do Open Innovation. Vemos que a ultra baixa latência, a possibilidade de conexão massiva de terminais simultaneamente na rede, permitirá uma explosão de novos serviços e modelos de negócios disruptivos em praticamente todas as atividades econômicas da sociedade. Alguns exemplos que eu posso dar são os carros autônomos, a indústria 4.0, digital twin, realidade aumentada e virtual, que pode ser aplicado no agronegócio, na construção civil, na educação, terminais mais baratos para videogames e serviços de TV paga, entre outros. Então, se a gente notar, essas aplicações elas requerem uma expertise de várias empresas colaborando, né, numa plataforma unificada, empresas que estão em diversos segmentos do mercado. E, Ricardo, a Red Hat trabalha com diferentes parceiros para fornecer soluções e serviços completos. Você já até meio comentou isso, mas eu queria que você detalhasse tudo para transformar as empresas em um provedor de serviços digitais. Como que funciona o processo de certificação desse ecossistema para prepará-los, não só para atender às necessidades atuais do mercado, mas também às necessidades futuras, já que é um mercado dinâmico e que muda com uma velocidade enorme? Excelente. Eu vou responder a tua pergunta meio que de trás para frente, né? Eu vou falar um pouquinho de qual é o valor que a certificação que você mencionou tem, tanto para os nossos clientes quanto para os nossos parceiros, né? Os clientes, quando eles buscam uma solução no mercado, eles buscam uma solução que seja interoperável com aquilo que ele já tem. Obviamente, tem que funcionar com o que ele já tem dentro de casa, né? Com um legado, etc. Uma solução que seja concebida já com segurança como um dos seus principais elementos, né? Em se tratando de soluções que vão funcionar em cima da nossa infraestrutura, ele busca uma solução que tenha um suporte colaborativo conosco, ou seja, ela tem que estar integrada de tal maneira que a gente ajude o nosso parceiro também a suportar a solução dele no ambiente do cliente. E também uma solução que tenha um ciclo de vida sincronizado com o nosso, né, com os das nossas plataformas. Então, a solução certificada sobre uma plataforma Red Hat oferece tudo isso para o cliente final. Então, é exatamente isso que o cliente busca aí, a importância da certificação para o cliente final. Para o parceiro, só para dar um exemplo, não ficar muito complexo, vou usar o Red Hat OpenShift, né, que é a nossa solução de gestão de containers e microserviços. No OpenShift, por exemplo, qual é o valor para o parceiro ter a solução certificada sobre a nossa plataforma? Bom, ele vai desenvolver uma vez só, e a plataforma pode ser entregue no OpenShift, onde quer que ele esteja, na casa do cliente, numa nuvem pública ou em qualquer outro lugar. É o mesmo OpenShift, com um mínimo de reconfiguração, com um mínimo de reempacotamento. E até fazer coisas do tipo da portabilidade da solução em um ambiente, de um ambiente para outro ambiente. Por exemplo, o OpenShift está rodando na casa do cliente, ele precisa de mais performance, ele pode baixar aquele cluster e subir o mesmo OpenShift, né, o mesmo container no OpenShift rodando numa nuvem pública. E aí nós temos outros tipos de parceiro que são, nós chamamos de hyperscalers, que são todas as nuvens públicas, né? O Microsoft Azure, a AWS, o Google, o IBM, a Alibaba, todas essas nuvens têm o OpenShift rodando lá também. Então é o mesmo. Então o valor para o parceiro é que ele tem um custo muito menor de gestão da vida da solução dele por ter certificado em cima do OpenShift, né? Bom, e aí agora respondendo a primeira parte da tua pergunta, né? Como que a gente ajuda ou como que a gente prepara esse ecossistema, nosso sistema com a nossa certificação? Nós oferecemos alguns sabores diferentes de certificação, desde a certificação de aplicações desenvolvidas para o RHEL, para o Red Hat Enterprise Linux, passando pela plataforma de virtualização, o Red Hat OpenStack, onde a gente certifica as VNFs, né, as funções virtualizadas de rede para funcionar sobre o OpenStack, e aí chegando no OpenShift, que tem
uma topologia um pouco diferente, um pouquinho mais complexa, a gente certifica tanto os operadores de OpenShift, que os operadores são os mecanismos pelos quais as soluções são entregas, as CMFs, ou as funções de rede containerizadas, são entregues para a solução, tanto quanto as funções de rede em si containerizadas. E aí a gente oferece 2 sabores desse tipo de certificação. Um que a gente chama de Vendor Validator, que é ser validada pelo provedor. Então, o nosso parceiro, ele pega o nosso questionário, ele instala o OpenShift, ele faz todos os testes, responde para nós com o resultado desses testes, e ele vai aparecer no nosso catálogo como uma solução Vendor Validator, quer dizer, o próprio parceiro assegurou que a solução dele funciona sobre o nosso OpenShift de acordo com os nossos pré-requisitos. Né? Esse é o primeiro nível que nós chamamos de certificação. Aí nós temos a certificação dos operadores que eu tinha mencionado e das CNFs, ou a certificação completa da CNF, que é o nível mais alto de certificação. Esses testes são todos feitos por nós, gratuitamente, para qualquer parceiro. Né? Esse é o que assegura o maior nível de tudo aquilo que eu comentei antes, né? Interoperabilidade, suporte colaborativo, etc. E tal. Então, esses testes são feitos pela gente. Todas essas soluções que são certificadas, tanto o hardware, onde a nossa plataforma roda, quanto as soluções que vêm por cima das nossas plataformas, eles vão aparecer no nosso catálogo. E aí um outro grande valor que a gente oferece para o nosso cliente é que ele entra lá no catalog.redhat.com, que é mais simples do que isso, impossível, e ali ele consegue fazer busca de todas as soluções que são certificadas pelos nossos parceiros. Tem centenas e centenas de soluções, e o cliente pode ajudar lá, pode entrar lá e achar a solução certificada para aquele problema de negócio que ele tem. Nós temos uma outra ferramenta também para os clientes, que é o nosso Marketplace. Eu detesto ficar usando esses termos em inglês, mas em tecnologia não tem como a gente fugir muito disso, né? O Marketplace é o marketplace.redhat.com. O Marketplace vai além do cliente poder achar a solução, ele pode baixar a solução, comprar a solução e fazer a gestão de quantas subscrições ele está usando, etc., através do Marketplace. Então, é uma solução fantástica também. Isso tudo soma, né, com o que a gente vinha dito antes, de qual é o valor da certificação, tanto para o cliente quanto para os nossos parceiros. E é assim que a gente ajuda o ecossistema todo a entregar soluções de negócio para os problemas dos clientes. E André, como parte desse ecossistema, qual a importância desse trabalho conjunto? De que maneira essa atuação sinérgica e complementar permite catalisar a transformação digital, estimulando o processo de inovação e melhorando a oferta de valor, André? Então, a sinergia de negócios, ela surge quando o produto de uma empresa, né, pode ser usado por outra como insumo para gerar um novo produto ou serviço, de forma a gerar inovação. Né? Isso pode ser catalisado, por exemplo, quando as empresas adotam a estratégia de inovação aberta e compartilham as mesmas tecnologias de desenvolvimento de seus produtos, pois ao fazerem isso, né, elas eliminam eventuais impedâncias que possam surgir na comunicação entre os produtos e serviços das empresas, né? Das empresas diferentes. Veja que, nesse caso, o uso das tecnologias digitais pode ser feito tanto para reforçar a proposta de valor de uma empresa, né? E aí a gente chama isso de transformação organizacional impulsionada pela tecnologia, como para modificar completamente a proposta de valor de uma empresa. E aí, nesse caso, a gente está falando de transformação digital. Então, nós vemos a transformação digital que não é algo que pode ser feito adotando apenas uma tecnologia digital. Eu vou adotar Kubernetes e pronto, né? Estou fazendo minha transformação digital. Não, isso requer, na realidade, um completo reposicionamento da empresa internamente e externamente com seus stakeholders, clientes, parceiros, né? Uma mudança de pensamento e filosofia operacional e, sobretudo, a adoção de práticas ágeis e o desenvolvimento de capacidades dinâmicas organizacionais para ganhar vantagem competitiva, sustentável no ambiente incerto, né, que a gente vive, de rápidas e profundas mudanças sociais e tecnológicas. E, nesse caso, a Red Hat Consulting
ajuda as organizações a acelerarem suas transformações digitais através de uma abordagem integrada com o uso de ferramentas de fonte aberta, processos, estratégias para resultados mensuráveis baseado em métricas. Eu vou complementar, Daniel, se você me permitir, desculpa a interrupção. Essas ofertas de Red Hat Consulting são espetaculares. Tem uma oferta especificamente, nós chamamos de Innovation Labs, que funciona da seguinte maneira, super simplificando, né? Um pouco mais complexo do que eu vou dizer, mas super simplificando. A gente vai até o cliente e a gente, junto com a equipe do cliente, identifica um problema que ele queira resolver, né? E a gente mostra como que a aplicação das nossas ferramentas e técnicas de trabalho, num workshop colaborativo, o cliente pode usar a tecnologia para essas transformações que o André mencionou. O resultado desse trabalho do Innovation Lab, e ele é um laboratório de inovação, é que no final daquela uma semana ou duas, dependendo do que o cliente quiser, ele vai ter uma solução que pode ser colocada em produção, já desenvolvida dentro da casa dele, com a equipe dele, pela equipe dele, com a nossa ajuda. Então, esse é um negócio super colaborativo, e aí a nossa experiência é, quando o cliente faz uma coisa dessa, esse é o início que alavanca a transformação digital dentro da empresa, de fato, né? Porque tem muita gente falando de transformação, mas a distinção entre as duas transformações que o André falou, né? A transformação cultural, né, de um lado, e a transformação digital com as ferramentas do outro, elas têm que se encontrar, né, e têm que ser fatíveis. E é isso que o nosso laboratório de inovação permite o cliente fazer. É uma solução espetacular, na minha opinião. Aí, então, o complemento do Ricardo Souza, que esteve conosco, ele que é líder de vendas para parceiros de tecnologia em TME na Red Hat para a América Latina. Obrigado, Ricardo, pela presença, pela participação e pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, foi espetacular poder conversar com você e, quem sabe, nos encontramos numa próxima. Até lá. E André Rodrigues, arquiteto de software para parceiros de tecnologia em TME para a América Latina na Red Hat, também esteve conosco. Eu agradeço a presença e o compartilhamento de tantas informações interessantes por aqui. Um abraço para você, André, obrigado e até uma próxima. Um abraço, Daniel, obrigado, pessoal, pela atenção. Até a próxima. E esse foi mais um vídeo aqui na The Source TV, falamos sobre ecossistema aberto. Um abraço para você, obrigado pela sua audiência, por acompanhar a gente. Tchau, até mais.